Olá, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez em nossas aulas de Umbanda. Hoje vamos falar sobre a esquerda da Umbanda, vamos falar sobre Exu, sobre Pombogira, sobre Exu-Mirim. Alguns aspectos e características dentro, sempre, como eu sempre costumo dizer, dentro de uma linha de pensamento, dentro de uma doutrina. Lembrando que a Umbanda ela é muito grande. Então, cada doutrina tem a sua maneira de falar sobre a esquerda desta grande religião. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você que é umbandista, para você que é estudioso da espiritualidade, que está nos assistindo, de acordo com a pessoa que está observando o que vai ser explicado, ela tem uma maneira de entender e interpretar. Por quê? Para você ter elementos para interpretação de qualquer religião que seja. Por um exemplo, eu enquanto umbandista, quando eu observo qualquer tipo de ritual que não pertence a Umbanda, é natural que eu vou levar o meu entendimento, as minhas interpretações dentro do campo ao qual eu pertenço. Então, se você pega um espírita, um esotérico, um candomblessista, um umbandista, dentro de uma mesma sala, todos de branco, e eles olham para um determinado elemento ou para responder determinada situação, mesmo que assemelha a resposta, sempre vai ter um olhar diferente. Lembrando que religião é algo para ser vivenciado, é algo que tem que ser harmonioso, é algo que tem que ser positivo para todos nós. E é um dos motivos que eu vejo com muito carinho essa aula, que é uma aula que vai falar sobre algo que existe grandes distorções. Existem pessoas que qualificam a espiritualidade de uma maneira muito equivocada. Então, falar sobre a esquerda é sempre valioso a todos nós. E como eu falei, dentro da Umbanda, eu tenho os elementos, enquanto religioso de Umbanda, para falar sobre. Eu não tenho elementos para falar sobre o Candomblé, eu não tenho elementos para falar sobre outras religiões. Por exemplo, uma religião que eu já citei aqui, o Islã, o islamismo, ou mesmo o judaísmo, ou o budismo, ou outra religião, a qual, mesmo que você tenha estudado, mesmo que você estude, você não consegue vivenciar ou ter exatamente ferramentas para qualificar aquela religião. Porque, como eu falei, religião tem que ser vivenciada. Você pega uma religião, você participa do seu lado espiritual, não só dentro do momento da liturgia, você participa ela o tempo todo. Do momento que você acorda até o momento que você dorme. No momento que você vai se alimentar, no momento que você vai educar um filho, no momento que você vai lidar com as adversidades, no momento que você vai lidar consigo mesmo. Então você vai sempre fazer isso dentro do campo que você pertence. Então eu digo para vocês que estão assistindo às aulas, que vocês possam ter esse olhar de aprendizado, mesmo que alguma coisa não faça parte do contexto daquilo que vocês compreendem dentro do quesito espiritual que vocês carregam, mas veja isso como uma maneira de aumentar o seu conhecimento, mesmo que você não utilize desta ferramenta, tá bem? Então eu volto a frisar para vocês a importância que existe a espiritualidade de Umbanda, para você enquanto caminho espiritual e caminho religioso, para que você possa realmente alcançar os seus objetivos. Quando eu falo isso, alcançar objetivos não é pensando nos bens materiais. Existe um bem maior, que é o bem espiritual. Esse é lógico, se você tem essa forma de atuar, sempre de maneira positiva, de maneira elevada, dentro da espiritualidade, existe aquilo que eu chamo de lei de ação e reação, que eu vou comentar muito na nossa aula de hoje. Que tudo aquilo que você emite de vibração, de pensamento, de sentimento, é aquilo que você recebe. Então eu me vejo hoje
hoje estou com 50 anos de idade, me considero uma pessoa vitoriosa na vida, seja no campo profissional, seja no campo familiar, seja no campo de amigos, seja naquilo que nós, enquanto seres humanos, conquistamos. Então, tudo aquilo que foi possível ser conquistado, é lógico, com as adversidades que todo mundo tem, a gente alcança aquilo que eu vejo como objetivo e felicidade. Então, uma religião, ela tem isto, trazer tranquilidade, felicidade, prosperidade, saúde. A saúde, ela começa através do seu pensamento, através de você se autoconhecer. E eu, como eu falo, a Umbanda, ela traz estes elementos. E quando nós vivenciamos aquilo que nós colocamos como espiritualidade religiosa, como maneira de vida, não maneira de vida para se ganhar dinheiro com a religião, mas maneira de vida de vivenciar a espiritualidade que você escolheu como caminho. Aí sim, você alcança tudo aquilo que é positivo para a sua existência. Eu vou falar sobre a esquerda da Umbanda. O que ela representa para nós? Paz, amor, fraternidade, força da esquerda, que significa movimento, vitalidade e desejo. São todos os aspectos que, quando a pessoa está no caminho reto da espiritualidade, alcança dentro da religião de Umbanda. Então, vocês vão acompanhar essa aula, que vocês possam assistir. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, de comentar sobre a aula, de propagar coisas boas, tá bem? Então nós vamos estar falando aqui, como eu falei, mesmo que não seja da maneira que você aprendeu, mesmo que não seja da maneira que você entende, mas eu jamais vou estar falando, principalmente quando se fala da esquerda, algo que venha ferir aquilo que eu entendo como evolução, como princípio de dignidade, como princípio de honra em relação à própria força da criação. Então, acompanhe essa aula e meu saravá a todos. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroie, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Cuidado, gente, Exu Mangueira é que bandeiro. Cuidado, gente, Exu Mangueira é que bandeiro. Santo Antônio dê licença pra ele entrar nesse terreiro. Santo Antônio dê licença pra ele entrar. A esquerda da Umbanda. Como existem informações tão importantes para todos nós, quando a gente fala de Exu, Pombogira, Exu Mirim, né, o lado da Quimbanda, e existe também informações que são um tanto distorcidas. A religião, ela tem que proporcionar para nós paz de espírito. A religião tem que proporcionar para nós a elevação e a evolução enquanto seres humanos encarnados. Então, uma das coisas que é a grande proposta das nossas aulas é passar exatamente a informação que vem de encontro com aquilo que o médium tem dúvida, com aquilo que o médium quer entender, para que inclusive ele possa trabalhar dentro da espiritualidade de uma maneira muito mais afinco, muito mais profundo, sabedor daquilo que está sendo realizado. Como eu falei, a doutrina a qual nós pertencemos atua através da cruz sagrada, lembrando que não está vinculado ao cristianismo, não tem absolutamente nada a ver com Jesus, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso. A cruz sagrada significa o universo espiritual a qual nós pertencemos. Então, a cruz representa as forças do alto, do embaixo,
da esquerda e da direita, com polaridades, positivo, negativo. Negativo e positivo não significa ruim ou bom, são polaridades de força, positivo e negativo. Polaridades de força, tá bem? Quando nós falamos de polaridade, entendemos desta maneira. Quando nós falamos de estado de espírito, de estado emocional, aí nós entramos em outro contexto. Falamos em positivado, que é o estado, e o negativado, que é o seu estado. Então, se eu estou positivado, se eu estou com o meu campo vibratório elevado, como eu já passei em outra aula, está posicionado na outra lousa, nós temos ali o campo neutro humano, seres encarnados, as vibrações mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, que é o aspecto positivado. E depois temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, que é o negativado. E o campo neutro, que na verdade o campo neutro ele significa a vibração que todos nós deveríamos estar. Quando nós estamos com o nosso campo emocional, com as nossas vibrações internas, voltados ao lado ruim, quando você está com raiva, quando você está com pensamentos destrutivos, você está dentro das vibrações negativadas. Aí existe aquilo que eu chamo de linha de afinidade. Você atrai para você seres e forças que são ruins. Tudo aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. Então isso daí é uma característica fundamental, principalmente para nós que trabalhamos na espiritualidade. Ah, mas eu sou ser humano, vai ter um momento que eu vou estar com raiva, vai ter um momento que eu vou estar defendendo aquilo que é meu. É diferente você se posicionar com a postura para defender um ideal, para defender aquilo que é teu, do que estar negativado. Tá bem? Eu digo negativado ao ponto de desejar mal a alguém. Desejar mal a alguém é algo que não faz parte do contexto daquilo que nós estamos trabalhando. E por isso é tão importante nós falarmos sobre isso dentro desta aula. Tá bem? Porque é uma aula que fala de Exu, é uma aula que fala de Pombogira, é uma aula que fala de Exu Mirim. E as pessoas, no seu pensamento coletivo, isso daí é uma grande maioria, transferem muitas vezes para Exu e Pombogira as suas frustrações emocionais. O seu ego é transferido para o lado ruim. E utilizam exatamente dos arquétipos dessas forças a fim de atingir os seus objetivos. Seja atingindo uma pessoa que desagradou a ela de algum momento, né? Seja tentando utilizar dessas forças para tirar proveito e algum tipo de benefício. Então, é importante entender o que é Exu. Aí eu falo Exu feminino, Exu infante, né? Exu é Exu, Exu Pombogira, Exu Mirim. Vamos sintetizar a palavra Exu. Quando eu falo Exu, as pessoas têm essa tendência de ter essa interpretação, principalmente quem desconhece daquilo que nós praticamos. Por isso que eu falei hoje no início das nossas aulas. Para você ter instrumento para citar alguma coisa dentro da Umbanda, você tem que ser umbandista. Porque sua mente não tem instrumentos e nem ferramentas para interpretar aquela força. Isso daí é algo que a gente vê naturalmente em pessoas que são de outras religiões. Tá bem? Entender Exu dentro dessa configuração, lembrando que embaixo ele é sustentado dentro dos critérios que eu estou passando, na sustentação de Lúcifer, Beelzebub e Asterote. Como eu já falei em aula anterior, muitas pessoas distorceram ao longo do tempo determinados seres. Lembrando que na criação, tudo aquilo que o Criador deixou para todos nós
foram elementos e forças para que nós pudéssemos evoluir. Existem vibrações terríveis no embaixo? Existe. Para acolher exatamente a questão da afinidade. Eu vou dar aqui um exemplo. Se a pessoa ela faz algo de ruim para alguém, ele atraiu um ser terrível para ele. E ele vai em algum momento pagar o preço daquela questão, do prejuízo causado a alguém. Isso não quer dizer que o embaixo, olha o que eu vou falar, ele agiu fora da lei para atuar sobre aquele que infringiu a própria questão da espiritualidade. Então são formas de interpretação, lembrando que o ser humano encarnado ele pode acessar o alto, o embaixo, o que está à direita e o que está à esquerda. Ele acessa através do seu campo mediúnico. E eu fico muito à vontade de falar dentro desse critério. Eu não trabalho, só para vamos entender uma coisa, eu não trabalho com Orixá e Exu. Tá? Tem muita gente na Umbanda que trabalha com Orixá e Exu. Orixá e Exu, ele está linkado e vinculado ao culto de nação. Tá? A força Exu, que eu estou falando, que é sustentado pelas vibrações de Lúcifer, Beelzebub, Asterote, que atua em nossa esquerda, lembrando que aqui é a linha dos guias. Né? A linha horizontal é a linha que trabalha as forças dos nossos guias. Guias de direita e guias de esquerda. Essa sustentação é para que os nossos Exus atuem trazendo o quê? O movimento das forças espirituais, trazendo a sua força de vitalidade e a força de desejo que eu vou citar mais para frente um pouquinho sobre essas duas forças. A Umbanda ela trabalha dentro de uma síntese espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a força africana. Nós temos a força dos nativos da terra, os nossos índios. Nós temos a força do Oriente. Nós temos a força que existe em elementos que eles estão ligados a várias vibrações de forças que existem no planeta. Então, quando nós falamos da esquerda de Umbanda vinculado ao Lúcifer, Beelzebub, Asterote, nós estamos falando em uma força que está dentro de uma vibração de totalidade. Onde a própria vibração ameríndia, ela é assistida por essa força Exu. A força do Oriente é assistida por essa força Exu. A força africana é assistida por essa força Exu. Exatamente pela diversidade que existe dentro da Umbanda. Tá? No Candomblé não se trabalha com guias. Eles são vistos como eguns. Né? Então tem uma outra estrutura de trabalho, outro tipo de trabalho e manifestação espiritual. É uma grande religião, como eu sempre costumo dizer, tem um grande respeito, não só pelo Candomblé, pelo Espiritismo. O Espiritismo não tem essa estrutura de trabalho. É importante a gente ressaltar isso. Bem como eu falei, o candomblessista ele não tem elementos para entender esse tipo de esquerda que eu estou falando. Porque ele tem dentro da sua visão espiritual o Orixá, Exu. O Orixá para nós colocamos no altar. Como eu falei, a Umbanda tem altar. No Candomblé tem cumieira. É diferente a atuação de uma com a outra. Tá? Então eu estou falando isso por quê? Porque é a maneira que a gente estrutura a interpretação de uma força espiritual que atua dentro, única e exclusivamente dessa maneira, na Umbanda. Então, nós temos os nossos Exus que transitam várias esferas. Eu até digo assim uma coisa que vai muito mais além. Toda religião tem os seus guardiões. Toda religião tem a sua força que está, quer queira, quer não, linkada a uma vibração que está guardando. E essa força que guarda
ela está ligada a Lúcifer, a estrela do amanhã. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira muito tranquila em qualquer tipo de segmento para livrar a pessoa que vai em busca do auxílio de qualquer tipo de carga existente. Então a gente tem esse tipo de compreensão. A religião de Umbanda, se vocês observarem aqui os elementos, inclusive estamos aqui com o elemento fogo, né? Temos o elemento terra, temos o elemento água, temos o elemento ar, todos eles relacionados entre os elementos que aqui estão. Esses elementos, como existe também na direita, que foi falado em aula anterior, eles são utilizados para quê? Para realizar os assentamentos espirituais. Então nós entendemos que a Umbanda ela tem uma coisa que é bacana, que é a magia espiritual. Tá? Então, gente, não vinculem a palavra magia com as questões de magia que existe no cotidiano ou em outros tipos de trabalho. Todo tipo de manipulação espiritual ou de elementos, ele não deixa de ser uma magia. Tá? Até uma coisa interessante sobre Exu. Como eu falei, Exu, estou falando do aspecto geral, Exu feminino, Exu infante. Quando eu falo de Exu, ele tem uma graduação na espiritualidade como um feiticeiro, como um bruxo, como um mago. Só que essas três denominações, elas estão tão desgastadas em nosso meio, porque hoje, infelizmente, as pessoas deturpam muito quando se fala sobre a questão do feitiço. Feitiço não é aquela situação vinculada à destruição do outro, né? Existem pessoas que se utilizam dos mesmos recursos, né? Aí o pessoal vinculou essas pessoas com uma denominação, né? Mago negro. Pode ser? Mas eu vinculo as pessoas que se utilizam da espiritualidade de maneira ruim e negativa como pessoas que têm na sua mente, né, o ego de uma maneira muito destrutiva, né, e tem, vamos colocar assim, uma mentalidade completamente ignorante. A palavra ignorante é aquele que não sabe, tá, gente? Então não é um xingamento. A palavra ignorante é aquele que não sabe, às vezes, o que ocorrerá na sua trajetória de existência. Então, a pessoa que ele utiliza de qualquer tipo de elemento ou de trabalho para prejudicar alguém, ele sofre nos dois mundos, né? Que é como a gente chama assim, no mundo físico, enquanto ser humano encarnado, porque nunca conseguirá ser uma pessoa feliz, e no mundo espiritual. Lembrando que as religiões ela tem uma função também, preparar o seu fiel ou o indivíduo que pratica aquela ação espiritual para o momento do seu desencarne, para o momento da sua passagem, porque realmente lá ele vai encontrar determinadas situações as quais ele construiu aqui. E eu vejo que dioturnamente a gente percebe que existem muitas pessoas que denigre às vezes a imagem da espiritualidade de Umbanda pelo trabalho de Exu e Pombogira. Uma coisa que muito me entristece é a pessoa utilizar da força Pombogira para atrair ou para fazer amarração. Você imagina um ser humano, seja ele qual for, que não consegue pela sua própria capacidade de realmente conquistar um outro coração. Estou dizendo a questão de você pedir proteção, de você pedir a Pombogira que ela te traga realmente alguém que seja adequado para a sua vida. Isso daí você pede, você pode pedir. Estou falando você pegar alguém que não tem nada a ver com aquela pessoa, que a pessoa às vezes nem gosta,
faz exatamente os trabalhos de amarração, daqui a pouco a pessoa está junto com a outra, exatamente envolvida por um aspecto totalmente destrutivo, e é um relacionamento que não tem frutos bons. Então a pessoa mostra-se exatamente quem busca esse tipo de ferramenta de tentar fazer amarração, mostra exatamente que são pessoas que não têm a capacidade de conquistar alguém. E isso a gente vê, eu já entrei em grupos que tem mais de 20 mil, 40 mil pessoas seguindo esse tipo de conceito, e que não faz parte da Umbanda, não faz parte desse tipo de trabalho. Então, o que me levou principalmente a essa situação de, olha, eu quero dar aula, né? Nós estamos aqui em aulas de Umbanda, o que me levou foi principalmente a má utilização, a distorção e a negativação da espiritualidade que eu nasci. Nasci dentro da Umbanda. Vim de família umbandista. Então, isso daí é lógico que a gente tem que levar esse tipo de assunto para que a gente possa interpretar, separar uma coisa da outra para poder desenvolver um bom trabalho. Tá? Voltando a falar aqui do alto, do embaixo, da esquerda e da direita, quando nós falamos desse tipo de interpretação, eu sei você, meu irmão, que já acompanhou as outras aulas, entende o que eu falei. Mas existe alguma coisa no coletivo humano, no pensamento coletivo, né, que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos na nossa mente, lembra das frequências que eu expliquei? Nós temos também em nossa mente, né, o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. Freud explicou de uma maneira bem legal isso daí, que eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse lado do lado consciente, do lado inconsciente, que é o que faz aquilo que nós somos, de uma maneira bem interessante que eu quero que vocês entendam. A consciência e a inconsciência é como uma casa com vários cômodos. Imagina uma casa escura com vários cômodos. 40 quartos, 15 salas, corredores, escadas. Então imagine uma casa que é o seu campo mental, né? Formando o consciente e o inconsciente. O seu consciente é você andando dentro dessa casa com uma lanterna, ou aquela lanterna que ilumina onde você passa. Então, onde você está andando na casa, e você está vendo com essa lanterna, é o seu lado consciente. O lado inconsciente são os cantinhos escuros, são os quartos escuros. Então, naquele quarto que está com aquela porta fechada ali, às vezes, no seu inconsciente tem vivências da infância, tem traumas, tem principalmente os seus aprendizados, que envolve o coletivo humano, pensamento coletivo humano, e envolve também aquela questão daquilo que você vivenciou e está guardadinho ali. E de vez em quando você vai acessar o seu inconsciente, ou conscientemente você vai acessar algum quarto onde tem ali os seus aprendizados, os seus sofrimentos, os seus desafios. E no seu inconsciente ficou no coletivo, que é uma coisa do coletivo mental humano, daquele ser que está lá embaixo, que afrontou a criação, que é o ser que é o ruim, que é o mal. Tá? Isso daí é imposto por religiões que, como eu já expliquei, vieram para manipular a mente humana e conduzir as pessoas dentro de um único conceito espiritual. Por mais que eu fale, por mais que você às vezes entenda, às vezes o seu inconsciente, ele vai falar muito alto. Olha, ele vai negar esse tipo de força.
não é? Então, para que a gente possa fazer com que o nosso inconsciente não sabote aquilo que nós acreditamos como verdade, qual que é a maneira que a gente tem que fazer? Vivenciar. O que é vivenciar? É você sentir dentro de você que aquela força faz parte de você. Sentir dentro de você que aquela força, ela complementa você enquanto ser humano. Que aquela força, ela vai trazer benefícios para você. Então saudamos o alto, embaixo, a esquerda, a direita, fazendo o sinal da cruz. Todos os dias. Lembrando que nós, enquanto religiosos, como eu já falei, você acorda, você agradece ao Criador, agradece aos orixás, faz a sua prece do dia, você vai se alimentar, você vai agradecer pelo alimento que ali está, né? Agradecer a fartura de Oxóssi, agradecer pela caça, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, tá? A questão dos nossos irmãos que são inclusive vegetarianos, eu tenho que dar uma explicação sobre algumas situações, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, seja no seu banho matinal, que você está tomando o seu banho, você está sendo consagrado pelas águas das Iabás, né, dos nossos orixás femininos, quando você expira o ar, é a força de Ogum, né, quando você sente o calor, né, é a força de Xangô, sempre dentro de um aspecto muito positivo. E o movimento, esse movimento de você andar, a força de vontade que você tem para levantar da cama e ir à luta, é vitalidade. O movimento é Exu. A vitalidade, junto com o desejo, unimos as forças do masculino e feminino, que é Exu e Pombogira. E a gente traz exatamente elementos que são valiosos e importantes para que a gente possa interpretar aquilo que nós somos. Porque antes da manifestação, ou da incorporação de uma entidade Exu, ou de uma entidade Pombogira, nós temos que vivenciar isso na nossa vida, como força espiritual de elevação, como força espiritual que vai trazer para nós todos os benefícios que nós necessitamos. E como nós havíamos falado na aula anterior, que eu falei dos assentamentos, existe uma importância, que eu digo que é fundamental dentro de um terreiro de Umbanda, que são os assentamentos de esquerda, né? De Exu, de Pombogira. E assim, quando a pessoa ela vai trabalhar na espiritualidade e vai lidar com demandas, ali tem o Quiumba, ali tem a força de um espírito sem luz para ser encaminhado, ali tem um ataque espiritual, porque ataque espiritual, gente, existe. Eu sou uma pessoa que tem um coração bom, trabalho dentro de um aspecto sempre positivo, não acredito que existe coisa ruim. Existe. Existem pessoas que são acometidas de vibrações grosseiras o tempo todo. Exatamente como eu falei, existem pessoas que distorcem o trabalho da espiritualidade. E a Umbanda ela veio exatamente para isso. Para combater esse lado ruim, esse lado ignorante. Tem uma coisa que, recentemente conversando com um irmão, nós estávamos falando exatamente sobre os pós. Os pós que são colocados nos cantinhos, né? O pó que é assoprado, né? Aquele que é assoprado, ele não é ruim. Entendam isso. Quando você assopra o pó, a pessoa que se ela assoprar um pó ruim para alguém, ela se queima. É uma coisa boa para vocês entenderem. A pessoa que vai lá e coloca o pozinho no cantinho, o leva, isso existe. E esse pó chama-se pó de Zorra, ele é feito de uma maneira muito terrível. E a gente, enquanto trabalho espiritual, a gente trabalha para combater esse tipo de vibração. Que traz vibrações enfermiças, que traz vibrações que atingem a pessoa de uma forma muito negativa. Então, o trabalho dentro da Umbanda, vamos colocar assim, para Exu,
ele é um trabalho que ele vai estar sempre voltado para a orientação do ser humano. Lembrando que a maior dificuldade que existe entre nós seres humanos é a própria pessoa, a mente da pessoa. E a pessoa, aquilo que ela traz. Eu acredito que toda pessoa que vai à assistência de um terreiro, ele tem que ser religioso de Umbanda. É uma opinião minha. Tá? Porque existem muitas pessoas que estão no mundo profano e que às vezes vai até o terreiro e não quer se comprometer com a espiritualidade. Esses são os maiores alvos dos ataques ruins. Então a pessoa, quando ele vai exatamente, ele faz os seus fundamentos, ele pertence a um campo espiritual. Ah, não gosta da Umbanda. Pô, se torne protestante. Entre na igreja evangélica. Vá para o espiritismo. Mas tenha uma doutrina para seguir. Porque isso daí é o que a gente vê o tempo todo. Às vezes a pessoa ela fica que nem folha solta, ela sofre os impactos. Tá? Então esse pó de zorro, ele existe. Ele é feito com um animal peçonhento. Quando a gente fala de animal peçonhento, né, a gente fala da cobra, da aranha, o espinho de ouriço que é colocado também, pena de urubu, coisa assim. Quando nós falamos de cobra, lembrando que o veneno da cobra, ela serve para fazer remédio, principalmente para o coração, né? A pressão arterial. O veneno da aranha, ele serve também como forma de trazer alguns antibióticos que vão beneficiar os rins. Então, existem os benefícios do veneno. Por isso que em alguns assentamentos são colocados alguns elementos que é o dente da serpente, o guizo, que vai trabalhar aquele elemento como antídoto para a pessoa que recebeu um ataque como esse. Tá bem? Então, os elementos que existem dentro de uma tronqueira, eu vou apresentar aqui alguns para vocês, mas é uma vastidão de elementos. Existem os básicos que eu vou falar aqui. Como eu falei, se você é médio de Umbanda, você tem o seu assentamento feito para o seu Exu, você pode trabalhar tranquilamente que você não vai sofrer o impacto daquilo. Então o que nós encontramos dentro de um assentamento, dentro de uma tronqueira? Nós temos aqui alguns elementos que eu trouxe. O elemento principal está aqui, é a terra. Nós temos aqui terra do cemitério, terra da encruzilhada, terra da montanha, terra dos caminhos, areia do mar tem aqui. Então nós temos aqui, no meio tem aqui umas moedas, né, que já é uma terra mais ou menos preparada, né? Temos terra aqui de formigueiro, de cumpizeiro, nós temos aqui até um pedaço aqui, de cumpizeiro. São elementos que são utilizados para quê? Para trazer para dentro do terreiro a força de proteção. Você não precisa ir até a encruzilhada está dentro da tronqueira. Você não precisa ir até o cemitério, porque o cemitério, a vibração do cemitério está na tronqueira. Ah, alguém fez um trabalho contra mim no formigueiro, ou no cupinzeiro. Você tem um antídoto dentro da firmeza do Exu para quebrar aquela vibração. Lembrando que não é só o quebrar as coisas ruins. A pessoa que ela vem, às vezes com determinadas enfermidades, né, a enfermidade ela está vinculada, às vezes, com o seu processo negativo. Lembrando que o embaixo está na gente. A pessoa veio com o seu embaixo carregado de vibração. Como é que você vai atuar para tirar aquela vibração? Através dos elementos. E aí entra o que? A magia religiosa, a magia de Exu, que ele vai atuar diretamente naquela questão de quebrar aquela força ruim através daquilo que o Exu tem na tronqueira. Aí o Exu pega uma vela, trabalha na pessoa, mas ele está ativando a tronqueira. Então vamos aqui. O que vai além disso nessa terra preparada? Nós temos aqui alguns elementos. Pemba ralada, nós temos aqui a pemba branca, a pemba preta, a pemba vermelha, que são os elementos que vão
às vezes ralado, às vezes inteiro, depende daquilo que está sendo feito, né? Temos aqui a nó de cachorro, temos aqui a pólvora. Muitas vezes a pessoa queima a pólvora em cima da pessoa para trazer algum tipo de vibração, prejuízo. Dentro dos aspectos positivos, uma coisa boa, dentro dos aspectos positivos de Exu, quando ele faz o círculo de pólvora e coloca a pessoa fazendo um descarrego, é para cortar coisa ruim, é para cortar algum fio negativo que está linkado a uma força destrutiva. Então existe o trabalho de pólvora. Não é todo Exu que trabalha com pólvora, não é todo médium que pode trabalhar com pólvora. Aliás, o que eu estou passando aqui, você que está me assistindo, não é para você, médium, ir lá e querer você fazer o assentamento do seu Exu. Quem tem que fazer o assentamento do seu Exu é seu dirigente espiritual. Quem tem que fazer esse trabalho, isso daí eu acho que é uma das coisas que é o princípio básico de todas as coisas, chama-se ética. Então você tem que respeitar que você tem que buscar alguém que realmente faça para você. A não ser que você seja dirigente espiritual de um terreiro, o seu Exu vai lá e faz o trabalho dele. Aí é outra coisa. Bom? Então vamos lá. Voltando aqui à questão dos elementos. Nós temos aqui algumas sementes. Semente de pimenta. Essa daqui eu gosto de usar muito no assentamento, que é a garra do diabo. Né? Temos aqui semente de café, que às vezes é utilizado, porque o café ele tem uma situação de potencializar, tem molho de boi, tem as pimentas que são colocadas. Ervas. Isso daqui é espinho de uma espécie de palmeira. Tem aqui um espinho. Tem a folha seca do Comigo Ninguém Pode, da ortiga. São elementos que tem que saber manipular, porque não é só colocar lá, tem a reza, tem canto. Folha da pimenta. Inclusive essa folha da pimenta aqui foi tirada do pé de pimenteira, que é consagrado a Exu Mangueira, que eu consagrei, está lá o pé de pimenta. Tudo isso é colocado. Fumo. O fumo ele é um ácido no astral, né? Ele é um ácido, descarrego importante no astral. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do fumo. Aí entra a questão das pedras, né? A pedra que eu gosto de usar bastante na firmeza de Exu é o ouro de tigre. Nós temos aqui, ó, um olho de falcão, que é a coisa mais linda. Olho de falcão. Aí tem os ônix. Tem a turmalina negra. Tem uma outra pedra. São pedras que são todas elas têm o seu fundamento, né? A pirita pode ser colocada. Temos aqui a granada, a pedra avermelhada. Temos aqui a hematita. São pedras que são utilizadas. Uma pedra que eu tenho que eu pedi licença lá da tronqueira para trazer para vocês. Ó. Isso daqui foi quem trouxe foi um médium. Eu estava lá em Portugal, ele pegou para mim. Isso daqui veio da Ilha dos Açores. Isso daqui é uma pedra vulcânica da Ilha dos Açores, lá em Portugal. Essa pedra aqui no astral, quem tem olhos para enxergar, vou mostrar essa outra câmera aqui também. Aqui, ó. Pedra vulcânica, ela no astral ela é incandescente. Ela é incandescente, ela está sempre acesa. Aqui, ó. Pedra vulcânica. Entre outras questões. Osso. O osso vai também na firmeza, no assentamento. Chave, vai chave no assentamento. Moedas vai no assentamento. Nós temos aqui alguma coisa aqui consagrada também. Temos aqui alguns elementos. Um assentamento quase pronto, também para Exu. No assentamento vai a corrente. Lembrando que tem coisas, vai a corrente. Tem coisas que é importante a gente citar, só que tudo tem o canto para Exu. Temos aqui a fita. Por que da fita no assentamento?
para ninguém amarrar a sua vibração, aquele negócio da amarração, você já quebra aquele, na tronqueira, na minha firmeza de tronqueira, tem lá as fitas lá, com as vibrações, com o canto de Exu, né? Para a gente quebrar esse tipo de força ruim. Chifre. O chifre, ele tem uma simbologia, não só a questão simbólica, mas vibratória e um propósito, tá? Vou mostrar aqui, ó. Chifre. Por que que o chifre vai no assentamento? O chifre, ele também, assim como a questão dos seres que foram colocados como, olha, esse ser é destrutivo, o ser do embaixo, o chifre, ele tem a mesma correlação, né? O chifre, ele é um sinal de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. O chifre, ele sempre foi sinônimo disto. Só que daí distorceram, né? As pessoas criaram uma distorção sobre a questão do chifre. Ele vai no assentamento. Existe o pó de chifre ralado, consagrado com pó de pemba. Você rala ali cantando para Exu, para você fazer exatamente um descarrego de um ambiente, de um ambiente de trabalho, né? Que aí é feito, como eu falei, tudo tem a cantiga certa, tem a maneira certa de ser feito. Não é o caso de eu passar isso para vocês aqui. O caso é falar que existem os elementos, isso faz parte do assentamento do Exu de Umbanda, isso faz parte de um arsenal de trabalho, o que eu estou revelando para vocês aqui, às vezes nos cursos que existem, você não vai encontrar. Porque não é crítica, mas o que acontece, a maioria dos cursos é curso de oferenda. Né? Você oferenda a Exu, aí tem a oferenda tal. Não é o trabalho aqui. O trabalho é fundamentar as coisas como eu estou explicando para vocês. Né? Então temos aqui algumas coisas. Dentro do trabalho, nós temos nos assentamentos a utilização do marafo. Né? Então para aqui a propaganda que eu não vou ganhar nada. Marafo. O marafo, ele tem uma função. Qual que é a função do marafo? Ele é a união de dois elementos contrários, a água e o fogo. Lembrando que quando você coloca a bebida para servir para o Exu na tronqueira, você sempre vai pedir: Exu, me dê força, me dê saúde, traga as suas vibrações, me traga poder. Não é poder é poder alcançar os seus objetivos, me traga a sua vitalidade. No caso de Pombagira, me traga o seu desejo, que eu vou falar sobre essas duas coisas daqui a pouco. Né? Então, essa é a função desse elemento, sem contar que você vai fazer o padê, que é a farinha crua misturada com marafo, né? Lembrando que o padê ele é feito com a farinha de mandioca porque representa a terra. É a força da raiz, é a que dá sustentação, é o que descarrega. Isso é bom vocês saberem. Então temos aqui o marafo. Tem a champanhe que é colocada com a pombogira, que ela tem uma simbologia muito importante também dentro do trabalho de pombogira. Algumas coisas vocês vão encontrar no livro de Exu, no livro de Ouro da Umbanda, que são formas de trabalhar, de atuar. O cigarro e a bebida, ou o charuto, aqui o charuto. Lembrando que, por que o Exu bebe ou uísque, ou conhaque, ou marafo? Quando ele ingere bebida, que isso é pouca quantidade, não é muito não, tá gente? Não tem também aqui a questão da apologia, nem do fumo, nem da bebida. São elementos de asepsia espiritual. Então o Exu, às vezes, o médium não pode beber porque tem problema de saúde. O Exu firma no ponto dele. Que o ponto riscado, ele tem uma função. Daqui a pouco vamos comentar um pouquinho sobre a função disso. Então, assim, tanto a bebida quanto o elemento, o fumo, ele tem uma função, que é uma função interessante na espiritualidade. Vou acender aqui.
As entidades utilizam do fumo, lembrando que o fumo, quando ele puxa da terra, determinados elementos que outras plantas não têm. Então, o fumo em si ele é ácido. E essa fumaça ela tem uma função primordial no que se diz respeito ao descarrego do campo vibratório de uma pessoa que está sendo assistida, ou dentro da questão da tronqueira. Quando você vai firmar lá alguma coisa que você coloca o cigarro. Quando você vai firmar, colocar na tronqueira, você mentaliza, porque essa fumaça, você mentaliza para quebrar as vibrações mentais nocivas contra você. Porque essa fumaça, ela envolve o campo vibratório mental, quebrando as vibrações nocivas. Tá? Então o cigarro ele é um elemento de firmeza. Eu sempre acendo 7 cigarros para forças e entidades que estão vinculadas ao meu trabalho, né? Tem alguns Exus que trabalham comigo, tem as forças de Lúcifer, Beelzebub, Asteroide que eu acendo para atuar na minha vida. Então eu faço isso. Então você experimente. Senta lá. Não é que a entidade vai fumar, gente. Tá? Eu vou colocar lá pro meu Exu. Não é que o Exu vai fumar o cigarro. Aquele elemento ele é trabalhado para você. Aquele elemento é trabalhado para limpeza de vibrações. Então você colocou o cigarro ali, ele tem uma função no astral. Ele tem uma função de envolver vibrações e trazer características importantes dentro de um trabalho, que isso é fundamento. Isso aqui é fundamento. Seja o cigarro, seja o charuto, a bebida é colocada ali, tem fundamento. Então essas coisas que realmente a gente não pode deixar que isso se perca. No que se diz respeito às interpretações da própria espiritualidade que a gente está carregando. Outra coisa que vai dentro do assentamento, imã. Eu fiz aqui uma firmeza. Tem uma vela de 7 dias acesa aqui, que era aqui que chama minha atenção. Essa vela aqui ela foi acesa exatamente para pedir permissão para essa aula. Porque tudo que a gente está falando aqui a gente tem que pedir permissão. Então o imã, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair o que é bom e repelir aquilo que é ruim. Então o imã ele faz parte do assentamento de Exu, tá bem? Entre outros elementos, os punhais têm uma função. Você vai colocar lá um punhal dentro na firmeza. Ah, o Exu vai usar o punhal? Não vai usar o punhal para cortar ninguém, não, é o elemento, é o metal. É a vibração do metal para romper determinadas vibrações grosseiras, determinadas vibrações que não fazem parte do contexto evolutivo da pessoa. Tá bom? Então isso daqui é interessante a gente mencionar. Espelho, né? O pessoal está gravando, não quer se esquivar do espelho. Espelho, né? É utilizado bastante. Existe uma coisa na espiritualidade que é bem legal. Tem gente que faz um trabalho com espelho para parecer que outra pessoa fez o trabalho, não ela. Então a gente utiliza o espelho para quebrar esse tipo de função. Tá? Não vou explicar para vocês aqui como é que é feito o trabalho do espelho, porque ele é fundamento de terreiro, né? É que nem o vidro quebrado. Quando cai um copo no chão e quebra, aquele vidro procura não jogar fora. Porque esse vidro ele pode, não dentro do assentamento que você vai fazer principal para Exu, tá? Você pode fazer em outro tipo de assentamento, mais direcionado para a defesa da casa, porque tem alguns trabalhos contra as pessoas, que olha, não existe isso, existe. O cara pega vidro de acidente, tem acidente na estrada, o cara colhe aquele vidro de preferência com sangue de vítima, para fazer um trabalho contra a pessoa, para a pessoa se prejudicar, existe. Né? Que nem eu falo, tá falando do pó de zorra, tem gente que vai lá, pega pedaço de caixão, pega pedaço de carne de defunto para fazer a zorra. Existe. Tá? Então falar que as coisas não existem para prejuízo das pessoas. Existem muitas essas coisas, tá, gente? Então como é que você vai se precaver?
fazer um assentamento com caco de vidro, aí você fala com o seu Exu, com a sua pombogira, como é que faz? Se precisa fazer também, né? Que eu tenho dentro da minha tronqueira, para evitar qualquer tipo de trabalho desse contra mim. Tá? Então, como eu falo, eu vou mexer em alguém, por exemplo, chegou alguém para fazer um trabalho comigo, a pessoa está lá sofrendo de um ataque espiritual, que fizeram um trabalho de acidente para a pessoa. Dentro da minha tronqueira tem o assentamento que dá sustentação para eu poder trabalhar com o meu Exu para isso. O Exu, na verdade, ele vai trabalhar utilizando os elementos que ali se encontram. E isso é bem legal a gente entender. Bom, um dos elementos que não pode faltar dentro da sua tronqueira, um dos elementos que realmente você tem que pôr ali como fundamento também. Exu, te dou água para que me dê caminho. Exu, te dou água para que me dê prosperidade. Você nunca pode deixar faltar lá na sua tronqueira. Normalmente você deve colocar numa quartinha de barro, pode ser num copo de barro, água. Porque é um elemento mágico, é um diluidor muito poderoso no astral e que você pode utilizar desse recurso. Então, são elementos e forças que vão dentro do assentamento, dentro da tronqueira, que nem eu falei, no assentamento de Exu, que nem aqui eu só trouxe a terra, né? Tem aqui a terra, aqui tem alguns elementos dentro, eu trouxe a terra, mas na terra vai a ferramenta, vai a argila e muitas vezes vai depois o búzio. Como eu falei, o búzio ele é um elemento de grau, é um elemento de atuação na espiritualidade, é um elemento que mostra exatamente a força do Exu. Tá? Então são coisas que vão dentro do trabalho espiritual. Eu tenho aqui as guias, os fios de conta, que são utilizados dentro do meu trabalho. Estou utilizando um fio de conta firmado para a minha esquerda. O fio de conta, assim como o que eu estou falando, são assentamentos de força. Então o fio de conta ele é um assentamento de força para você. Ele tem que ser de preferência montado pelo médium ou pelo seu dirigente espiritual, com os cantos. Ah, mas eu comprei. Vale? Vale também. Mas o mais interessante é você mesmo montar o seu fio de conta. Tá bem? Então são elementos que fazem parte da esquerda. Agora eu quero chamar a atenção de vocês sobre a questão que eu estava falando de Exu. Exu é o poder da vitalidade. Pombogira é o poder do desejo. Tudo aquilo que envolve a força vital da pessoa é Exu. Todo movimento que existe é Exu. Desejo, não o desejo pervertido que existe lá fora, gente. O desejo de viver bem, o desejo de alcançar seus objetivos é pombogira. Então são coisas desta maneira que dão exatamente o ar de positividade sobre a esquerda dentro da Umbanda. A Umbanda utiliza desses elementos para os seus trabalhos de fundamentar o seu assentamento. Utiliza-se. Entre esses elementos existem outras coisas que podem ser agregadas. Né? Existem outras coisas, outras particularidades. Aí entra a particularidade do terreiro, entra a particularidade do Exu. Tá bem? Existe a ferramenta tem que estar ligada ao Exu. Nós temos aqui uma ferramenta que eu trouxe de Exu morcego, que está ligado, eu procuro dar aula. Lembrando que Exu morcego é o Exu do meu avô de santo, né? Saudade desse meu avô de santo que já faz parte da espiritualidade, trabalhava com esse Exu de uma forma muito maravilhosa. E a questão dos pontos riscados. Dentro de uma tronqueira você vai encontrar traços, né? Você vê na abertura do vídeo de hoje, apareceu lá o vídeo com
está aparecendo o vídeo com um símbolo, são símbolos utilizados dentro da espiritualidade de Exu. Lembrando que o tridente, nós temos o tridente feminino e o tridente masculino. Né? E existe a utilização desses elementos dentro dos pontos riscados. Lembrando que um ponto riscado, aí eu mostrei as pembas, né? Mostrei as pembas. Nós temos aqui dentro nas pembas que foram mostradas, estão aqui, ó. Temos nas pembas a utilização interessante deste elemento. A utilização das pembas em ponto riscado. Então, o ponto riscado é uma particularidade de Exu, uma particularidade de Pombogira. Eu trabalho muito com a questão do ponto riscado. Como eu falei em aulas anteriores, o ponto riscado de Umbanda, ele traz uma mística maravilhosa. Né? Como eu falei, existem as mandalas, que são rodas de energia ligado ao pessoal budista, né? Temos as mandalas, né? As cabalas, na verdade, voltada à questão judaica, né? Então temos as mandalas judaicas, temos as cabalas judaicas e as mandalas budistas, que dentro do ponto riscado a gente representa de uma maneira diferente, com a simbologia, mas com as mesmas características de força dentro de uma religião, dentro da sua magia religiosa. E dentro do ponto riscado, para Exu, você vai ver Exu riscando o ponto com pemba branca, outros com pemba vermelha e outros com pemba preta. Eu digo que a entidade Exu, né, quando ela está manifestada, o Exu que comanda o terreiro, ele vai fazer o seu ponto de firmeza do terreiro. Mas ele, além do seu ponto de firmeza, ele tem o seu ponto de trabalho. Ele vai fazer o ponto para trabalhar a pessoa que está sendo assistida ou as pessoas que estão na assistência. E existe um outro ponto que é um ponto demandatório. Às vezes esse ponto está firmado dentro da tronqueira. Tá? E às vezes se utiliza-se da cor. Hoje eu estou de preto. Tá? Qual que é o significado da cor preta dentro da questão de Exu? É o elemento de descarrego. A vela preta é a cor que descarrega, que elimina a força negativa ou representa um domínio de um determinado Exu, de uma determinada força Exu. Tá bem? A cor vermelha é a cor que ativa, é a cor que faz exatamente a vitalidade estar assim aguçada na sua vibração, ou a própria vibração do desejo. Então são elementos que são utilizados dentro dos pontos riscados de Exu e Pombogira. Tá? Então não é uma coisa que acontece em todo o terreiro, do Exu vir riscar o ponto. Isso é uma coisa dentro da minha tradição de trabalho. Então o médium, quando ele está em desenvolvimento, ele realmente consegue firmar a força do seu guia espiritual. Quando o guia vem, risca o ponto. Risca o ponto, dá o nome. Tá? Lembrando que eu faço o quê? Eu levanto o pai e mãe de cabeça, faço assentamento de pai e mãe de cabeça para que ele tenha sustentação para suas tarefas, inclusive melhorando o seu desenvolvimento espiritual. Então o desenvolvimento do médium, ele melhora. Eu, enquanto dirigente espiritual, tenho que fazer o assentamento pai e mãe de cabeça, anjo de guarda, assentamento de Oxalá e assentamento de Exu. Isto no decorrer do seu desenvolvimento espiritual. Quando é que o médium passa a atender as pessoas? Ou dar um passo à postura? Quando ele está com suas forças todas firmadas, e quando o guia vem em terra, firma o ponto e dá o nome. Aí aquele médium está habilitado para trabalhar na questão da consulta, na questão do descarrego, na questão de assistir alguém. Né? Nesse inteirinho, ele está sendo assistido pelo seu dirigente espiritual. Está trabalhando a sua espiritualidade, está trabalhando a sua força mediúnica. Então esse é a grande intenção
quando você entra dentro de um trabalho religioso. Você recebe elementos que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor, e você recebe assentamentos que vão fazer com que você atue na espiritualidade em qualquer campo, em qualquer tipo de característica, e lógico, com a sua força fundamentada, com as suas vibrações preparadas. E isso é que vale a pena a gente falar sobre o que eu estou falando hoje, né? Para mostrar para você, meu irmão, minha irmã de Umbanda, o quão grande é a Umbanda, o que ela traz em relação aos seus mistérios, ao seu trabalho. Uma coisa legal, muito Exu utiliza-se de bengala, né? Não é que o Exu ele não consegue andar. Às vezes você vê até um dirigente espiritual usando bengala. Não é que ele tem problema na perna, tá, gente? A bengala, além da madeira ser um elemento de estrutura de trabalho, pode ser uma madeira consagrada, específica, o tocar, você está ativando alguma coisa no astral. Você bateu 3 vezes, o Exu está ativando o seu mistério, está fazendo o seu trabalho. Eu tenho um Exu, chama Pedra Negra, ele trabalha de bengala. Essa bengala, inclusive, é dele, eu pedi emprestado para poder fazer essa explicação. Então, aqui é a mesma coisa Preto Velho. Não é que o Preto Velho precisa da bengala para se apoiar, para andar. É que ali está a mandinga do Preto Velho. Tá bem? Então, são coisas das quais a gente vai ainda falar em outras aulas. A questão de alguns arsenais que existem dentro da Umbanda, de alguns elementos que existem que os nossos guias utilizam. Coisas importantes. Tudo que é feito na espiritualidade obedece dia, obedece lua, obedece horas. Tem momento certo para você fazer determinados trabalhos. Tá? E eu quero aproveitar aqui para complementar essa aula, falar um pouquinho da história que é interessante para a gente poder criar um raciocínio da águia e da galinha. Eu não sei, acho que muitos de vocês já ouviram falar da história da águia e da galinha. Rapidamente, um fazendeiro foi ao ninho de uma águia, pegou o filhote e trouxe para sua fazenda. Pegou o filhote de águia e colocou junto com os pintinhos. Essa águia foi se virando, foi crescendo ali, cresceu, ficou grande. E veio um amigo um dia visitá-lo, olhou entre as galinhas a águia. Aí ele falou: nossa, você tem uma águia? Ele falou: não, isso é uma galinha. A pessoa inconformada: não, isso é uma águia. Foi lá, catou a águia, levantou a águia, falou: águia, você tem olhos de águia, garra de águia, voa águia. E jogou para o alto. Planou, pousou junto com as galinhas ali, continuou ciscando e comendo milho. Ele, inconformado com aquilo, porque aquilo era uma águia, não era uma galinha, pegou a águia e falou: não, o problema aqui é o ambiente que ele se encontra. Saiu daquele ambiente, subiu o alto de um morro, levantou a águia e falou: águia, você tem coração de águia, garra de águia, unhas de águia, garra de águia, força de águia. Falou: voa águia. E lançou ao alto. Voou, descobriu que era águia e desapareceu no horizonte. Moral da história que eu estou falando para vocês aqui, nesta aula de Exu. Às vezes nós somos influenciados pelo meio que vivemos. Nascemos como águia, mas nos comportamos como galinha. Então você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa aula, você é águia. Não se esqueça disso. Você tem força espiritual. Você tem vibrações.
você tem uma força de orixá no seu ori, na sua coroa. Então entenda essa força como uma força importante e valiosa para a sua trajetória. Tá bem? Fica aqui o meu agradecimento a todos. Tem muita coisa para falar sobre a esquerda. Ainda vamos ter outras aulas que vamos falar tanto, tanto e tanto. Tá? Temos aulas que... A próxima aula será uma aula que vamos falar um pouquinho sobre os nossos guias. Vamos ainda dar uma pincelada e falar um pouquinho mais de Exu, né? Que Exu é sempre bom falar. Que Exu nos traz alegria, nos traz coisas boas, né? Quem não gosta de conversar com o Exu? Quem é que não gosta de falar com o Cambogira e receber exatamente aquele axé, aquela força para seguir o caminho? Então, mais uma vez aqui, meu saravá, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal e que a gente possa aqui divulgar coisas boas, coisas que elevam e que trazem para todos nós essa alegria de ser um bandista. Meu saravá a todos. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroie, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Cuidado, gente, Exu Mangueira é que bandeiro. Cuidado, gente, Exu Mangueira é que bandeiro. Santo Antônio dê licença pra ele entrar nesse terreiro. Santo Antônio